Boa noite a todos, queridos amigos. Vamos iniciar o estudo dessa noite com essa breve apresentação, lembrando a importância de Deus em nossas vidas. Deus é tudo. Deus, o nosso Pai, a nossa luz, a luz que nos salva. Somos filhos de Deus, somos seres diamantinos, somos seres indestrutíveis, somos seres eternos e fomos criados simples e ignorantes. Então, estamos aqui para crescer e aprender no caminho que Jesus nos disse, nosso irmão maior, para sermos eternamente felizes e ajudar os nossos irmãos. Lembremos então de sempre rogar a Deus as suas forças, o seu amor, a sua energia, iluminando todo o nosso ser em todos os momentos de nossas vidas. Vamos aceitar cada experiência de nossa vida como uma lição para a nossa alma e assim vamos progredindo dia após dia, lembrando que tudo que passamos, todos os eventos de nossas vidas são professores que nos ensinam algum tipo de lição. E a partir disso, aprendemos maneiras melhores de fazer as coisas, mesmo diante das dificuldades, dos problemas. Vamos nos elevando e purificando a nossa alma e somos treinados a manifestar dia a dia a nossa fé, porque somos filhos de Deus. E assim, com essa energia, com essa fé dentro de nós, nos iluminando muito, fazendo-nos olhar para frente, vamos rogar a Deus e falar com o nosso Pai maior. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja, Senhor. Com seu poder, com toda a sua glória, ilumine todos nós, abençoa todos nós, encaminhe todos os seus filhos. Muito obrigada, Senhor, pela sua luz. Muito obrigada por estar conosco, hoje e sempre. Bom estudo a todos, que assim seja, Senhor. Boa noite a todos. Hoje nós vamos falar do capítulo 8, Bem-aventurados os puros de coração, dos itens 11 a 21. Interessante que da outra vez que eu falei, no estudo anterior do Evangelho, uma das minhas primeiras falas, eu tive a oportunidade de falar sobre o início desse capítulo, os itens de abertura, que é deixar vir a mim os pequeninos. Hoje eu estou encerrando o capítulo, do item 11 ao 21, e pude me aprofundar mais um pouquinho nesses conhecimentos da nossa doutrina. No início do item 1, Mateus diz: Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. E Jesus acrescentou: Deixai vir a mim os pequeninos, e não os embaraceis, porque o reino de Deus é daqueles que se assemelham. Em verdade vos digo que todo aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. E aí a gente tira, então, algumas palavras importantes nessa fala, né? Que é, nesses itens, que é a simplicidade, a humildade e a referência que Jesus faz à infância. Quando acontece o nosso planejamento reencarnatório, estamos com a lembrança viva de todos os nossos atos, que devem ser resgatados, e assim faremos de tudo para que, ao encarnarmos, utilizaremos sempre como lema simplicidade
e a humildade. Embora saibamos que a nossa memória adormece quando chegamos na vida terrena. E talvez a gente esqueça, né? Que viemos aqui para resgatar e utilizarmos então para resgatar os nossos karmas, as nossas dificuldades, através da simplicidade, através da humildade. E talvez, por isso, a comparação com a infância. Porém, Jesus, ao fazer essa comparação de que os pequeninos entrarão no reino dos céus, ele deixa claro que não é a idade do espírito, mas sim a pureza da alma dos pequeninos, pois a criança possui uma simplicidade e uma ingenuidade que talvez se perca durante o caminho da vida e nos faça sair desse nosso propósito. Por isso essa comparação dos pequeninos, mas não porque nós não temos já anos na vida espiritual, né? Espíritos já bem, que já reencarnaram várias vezes. Porém, ao nascer, nós perdemos essa memória. Perdemos ou esquecemos, né? Não perdemos, nós esquecemos. Até para que a gente possa melhorar, né? E não, talvez, utilizar isso como essa lembrança de uma forma muito errada. Então, por isso, a gente esquece. Para que a gente possa, então, apenas com a caridade, com o amor, com a fraternidade, a gente possa, então, resgatar as nossas dívidas. E por isso essa comparação, né? Porque uma criança, ao nascer e ao longo do seu crescimento, ela possui essa pureza de alma que nós devemos aproveitar para resgatar e aprender os bons valores, né? Os valores morais que temos que ter durante a nossa vida. Nessa linha de ideias, de comparação, de infância, de simplicidade, de humildade, os itens 11, 12, 13, 14, 15, 16 e o 17, cujo tema é escândalos, cortar a mão. Nesses itens, vai reforçar a palavra escândalo. Tem bem reforçada essa palavra escândalo, que em seu sentido vulgar, né, de uma maneira bem vulgarizada ou de uma maneira bem mais, de uma forma que a gente entenda de uma maneira vulgar, significa tudo aquilo que choca, né, a moral ou as conveniências, de maneira bem ostensiva, de maneira bem pesada. E eles exemplificam, ainda nesses itens, que até seria certo os ditados, aqueles ditados dente por dente, olho por olho, ou seja, se teu olho direito te serve de escândalo, arranca-o e lança-o fora de ti, porque é melhor perder uma das partes do seu corpo do que ser lançado de corpo inteiro no inferno. E fala, inclusive, nos itens que se seguem, fala do olho, fala de cortar a perna, fala de cortar um braço, né? Se porventura isso não te levar ao inferno, melhor não ter um dos membros do que ir para o inferno. Mas nós não poderíamos tomar isso ao pé da letra, né? Seria um absurdo a gente tomar isso ao pé da letra, todas as palavras do possível escândalo. Nesse caso, é necessário arrancar do coração todo sentimento impuro e toda tendência viciosa. Talvez fosse mais fácil arrancar um dos membros para que não cometêssemos nenhuma má ação. E realmente, né? Talvez fosse mais fácil, olha interessante isso, a gente perder uma das partes do nosso corpo e comparando para a gente ver quão difícil é trabalharmos em função do aprendizado da humildade, do aprendizado da fraternidade, do aprendizado da caridade,
né? De não possuir egoísmo, enfim, todos esses valores ruins, a inveja, né? Talvez sim, então, caberia bem essa questão de perder um dos membros, né? Para que a gente não cometesse nenhuma má ação. Porém, as palavras-chave do capítulo, a gente não pode esquecer que é a humildade e a simplicidade. E, sobretudo, o aprendizado através da caridade, para que possamos fortalecer o nosso espírito e alçar o voo da liberdade da matéria, que é o nosso objetivo, né? Nos livrarmos da matéria até que tenhamos, para livrar da matéria, para que tenhamos então uma vida apenas espiritual, livre de todos as imperfeições que a gente possui. Para isso, portanto, se faz necessário sempre o estudo do Espiritismo. Sem estudo nós não conseguimos avançar. Para que a gente possa entender todas essas parábolas, para que a gente possa entender todas essas falas entre linhas que são ditas e que não são compreendidas, né? Quantas coisas são ditas, quantas vezes a gente retoma o Evangelho, né? E aprende mais uma coisa. E quantas vezes é necessário que a gente faça isso para não sair da linha do nosso trabalho, para não esquecermos que estamos aqui para resgatarmos os nossos defeitos, resgatarmos os nossos karmas, resgatarmos as nossas dívidas que fizemos e deixamos ao longo do nosso caminho, né? Então, o estudo ele é extremamente necessário, seja ele em qualquer religião, desde que estejamos caminhando para o bem, desde que estejamos caminhando para resgatar essas nossas deficiências, né? Em busca de um mundo melhor, em busca de um mundo sem tantas imperfeições. Os itens 18, 19, 20 e 21 esclarece e dá à luz a afirmação. Então, aqui nesses últimos itens, no 21 é o último item, né? Reforça porque Jesus fala: deixai vir a mim os pequeninos. As palavras principais desses itens e também, assim, as mais importantes, que é o amor e a caridade. E finaliza com essas lindas palavras: se tiverdes amor, tendes tudo que mais se pode desejar na terra, pois tereis a pérola sublime, que nem as mais diversas circunstâncias, nem os malefícios dos que vos odeiam e perseguem poderão jamais arrebatar. Se tiverdes amor, tereis colocado tesouro onde nem a traça e nem a ferrugem devora. Vereis desaparecer insensivelmente da vossa alma tudo o que lhe possa machucar a pureza. E como um pássaro que voa nos ares e se lembra da terra, subireis incessantemente, subireis sempre, até que a vossa alma inebriada se impregne da verdadeira vida no seio do Senhor. Deus não cobra o pecado cometido. Como aqui no capítulo, ao lermos o capítulo 8, nesses itens, e nessa questão de cortar que cometemos um pecado e temos que pagar por esse pecado, e Deus nos cobrará o pecado, né? No estudo você vê que não é isso, que Deus não está cobrando o pecado cometido ou o erro cometido. A nossa consciência moral e o caminho para entendermos que tudo que fazemos para nos afastarmos da verdade e da bondade terá que ser resgatado por nós mesmos. E se possuirmos então a simplicidade de uma criança, teremos um caminho menos penoso para trilhar.
É muito bonito esse capítulo, como, claro, todos, né? Mas para que a gente possa sempre lembrar e nunca deixar que as vaidades da vida, que as coisas materiais, que hoje está tão nítido aos nossos olhos, né? Tão fáceis às nossas mãos, os bens materiais, as coisas que nos levam para longe dos valores morais. Então a gente tem que perceber sempre, tem que sempre retomar o Evangelho, sempre retomar os nossos estudos, para que a gente possa entender que não existe outro caminho a não ser o amor e a caridade. Que Deus esteja com todos vocês. Boa noite. E vamos então encerrando mais um estudo espírita da noite de hoje. Esse momento de reflexão, de estudo e de paz. Vamos então elevar nossos pensamentos e as nossas intenções na figura meiga e amiga do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos agradecer por estarmos aqui reunidos mais uma noite de segunda-feira, em seu nome, Senhor, compartilhando as maravilhas da doutrina espírita, essa doutrina que nos esclarece, que nos ampara, que nos consola e que nos tira essas dores, as nossas preocupações, nos alivia. Como é bom estudar a doutrina espírita. Elevemos os nossos pensamentos a Ti, Jesus, e em agradecimento à nossa família, ao nosso trabalho, ao nosso pão de cada dia e à oportunidade fabulosa de podermos aprender sempre diante dos nossos problemas, porque os problemas nos ensinam e nos fortalecem, e sendo assim, tudo é válido, até mesmo os nossos problemas. Pedimos a Ti, Jesus, que nos ampare, que nos fortaleça. Ampare todos os doentes, todos os sofridos, todos os que estão passando por alguma situação difícil. Ampare também os nossos irmãos desencarnados. Ampare aqueles que ainda não Te conhecem, Jesus. Ampare a todos que necessitam da Sua luz, Mestre. Que eles possam receber de Ti uma fagulha do Teu amor divino, aquele amor que enche corações despedaçados, aqueles corações sem esperanças, corações desalentados de sofrimento. Que eles possam entender que um futuro melhor está reservado a cada um de nós, Senhor. Mas que não basta apenas entender, é fundamental que nós possamos fazer a nossa parte, que nos envolvamos em bons pensamentos e em boas atitudes, que pratiquemos o bem, que sigamos o caminho de Jesus, que pratiquemos então o Evangelho. Nós Te pedimos, Mestre Jesus, que renove em nós o propósito do bem. Somos tão necessitados desse trabalho de reconhecimento e de ajuda ao próximo. Gostaríamos de Te pedir também, Jesus, pelos nossos familiares, pelos nossos amigos, enfim, pedir a todos aqueles que já partiram para a pátria espiritual, que possa cada um deles, Senhor, experimentar os nossos pensamentos de profunda saudade, de profundo respeito, que a Tua equipe espiritual possa alcançar a cada um deles dentro da sua proposta de merecimento, Senhor. E para finalizar, pedimos em benefício de nós mesmos, necessitados que somos ainda da Tua misericórdia divina, já que conheces as nossas dificuldades individuais, as nossas mazelas, mas que também reconheces, Senhor, a vontade interna e verdadeira de modificação de cada um de nós. Nos ampare, Jesus.
esteja conosco durante toda essa semana que se inicia, nos nossos lares, nos nossos grupos de trabalho, nos nossos grupos sociais, enfim, em todos os lugares. Nos fortaleça, Jesus, e que possamos fazer dos nossos dias dias melhores e dias mais felizes. Esteja conosco, Jesus, hoje e sempre. E que assim seja.